vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Ao sentir o teu perdão, por teu sangue remidor, recebi libertação. Alegria do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Nesta hora de louvor, que traz gozo ao coração, quero dar-te, meu Senhor, toda a minha gratidão. Aleluia, glória a Jesus.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Se as lutas da vida te fazem chorar e às vezes te faltam forças para vencer, exige um Deus que ao teu lado está. Ele é por ti vencerá.
Nós queremos saudar a todos aqueles que estão ligados conosco pelas nossas redes sociais, por esse canal do YouTube. Nós saudamos aqueles que estão conosco pela primeira vez, que receberam um link, um convite. É uma alegria recebê-los e nós queremos desejar a todos e saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse culto é um culto de oração. O culto de quinta-feira Deus tem separado para orarmos ao Senhor, intercedermos, e muitos são os motivos que temos para buscar a face do Senhor. Nesta hora nós vamos iniciar o nosso culto, é um momento solene para nós. Eu convido aqueles que puderem para estarmos de joelho, nós vamos orar, dando início a esse culto de oração. Se você puder, a igreja vai estar de joelhos, coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento, vamos orar a Ele, suplicando dele a comunhão, o perdão, e que Ele possa nos visitar grandiosamente durante o decorrer de todo esse culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti pelo poder maravilhoso, pela vida que há no sangue do Senhor Jesus. E nos apresentamos diante do Teu altar nesta noite como pobres e necessitados da Tua graça, do Teu favor, do Teu perdão. Lava, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações. Renova a nossa comunhão com o Senhor, com o Teu Espírito Santo. Visita os lares, visita todos aqueles que estão ligados conosco nesta hora. Dá-nos a Tua paz, a alegria do Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração. Nós suplicamos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, nós vamos adorar o Senhor, vamos cantar um hino de clamor, participe conosco, glorifique o nome do Senhor, louvado seja o Senhor. Quando buscamos a Ti, Senhor, e com fé pedimos Teu perdão, confessamos e com Teu sangue nos purificar. Renova nossa comunhão, renova a fé em nossos corações, para que sejamos mais fiéis a Ti. Glória a Jesus, bom é louvarmos ao Senhor. Nós vamos participar, vamos ouvir nessa hora uma oração por um dos nossos companheiros. Aproveite esse momento, coloque a sua vida diante do Senhor, ore ao Senhor também, participe dessa oração conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus e suplicamos uma bênção, Senhor Deus, nesta hora, durante este culto, para que a Tua bênção possa ser extensiva
a cada família que está participando, Senhor, deste culto, para que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada casal, cada criança, os pais, os filhos. E também, Senhor, nós suplicamos que o Senhor possa estar abençoando também no cumprimento dos dons espirituais que o Senhor tem mostrado neste culto, para que o Senhor possa fazer cumprir os dons espirituais, que a revelação do Senhor alcance os corações que estão nesta hora diante da Tua presença. Senhor, fazemos também aqui uma intercessão em favor dos nossos irmãos na região ali de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Pedimos, ó Deus, que a Tua mão possa estar estendida sobre eles, dando, Senhor Deus, o socorro, estendendo a Tua mão para guardar os Teus servos de todo mal. Também pedimos, ó Deus, que Tu possas confortar os corações que estão aflitos, preocupados em razão dos acontecimentos. Nós oramos suplicando assim, Senhor, que a Tua mão possa intervir ali para dar uma bênção de livramento e de vitória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Bom é orarmos a um Deus que nos responde, que ouve a nossa oração, que se inclina para ouvir o nosso clamor. Nessa hora nós vamos ouvir um dom, alguns dons espirituais. Dom espiritual é uma das formas que Deus se manifesta à sua igreja. É uma das formas de Deus se relacionar com o seu povo. Deus se relaciona conosco pela sua palavra, pelas orações. Deus se relaciona conosco pela glorificação de um irmão, através dos louvores, mas Deus também fala conosco através dos dons espirituais. Dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, de uma igreja que ora desejosa em ouvir a voz do Senhor. E nesta noite, um grupo orou por esse culto e o Senhor concedeu alguns dons, alguns sinais. É uma doutrina bíblica que está na carta aos Coríntios, no capítulo 12, e nós vamos agora ouvir alguns dons espirituais. Quem sabe o Senhor quer falar particularmente ao seu coração nesta noite. O Senhor Deus revelou um obreiro e um diácono que não estão conseguindo acompanhar a dinâmica dos ensinos da escola bíblica dominical e não estão discernindo o tempo profético que a igreja está vivendo, que é o tempo do breve. O Senhor Deus revela para eles procurarem o seu pastor, pois eles receberão uma orientação que irá lhes fortalecer. Ao receber a imposição de mãos, haverá uma operação do Espírito Santo em suas vidas, e eles terão uma nova experiência com a palavra revelada. O Senhor Deus mostrou uma senhora que tem aproximadamente 56 anos. Ela tem uma causa na Justiça do Trabalho com relação à pensão do seu falecido esposo. Ela está orando ao Senhor pedindo uma solução para o julgamento desta causa. O Senhor Deus revela que tem ouvido as suas orações e que em breve ela receberá a resposta acerca desse assunto. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É uma bênção ouvirmos a voz do Senhor, saber que Jesus está vivo e que Ele fala ao nosso coração. Nesta hora nós vamos participar de um louvor junto com as nossas crianças, intermediários, adolescentes, as crianças que estão em casa com as suas famílias, nos seus lares. Participem, cantem, a igreja vai cantar também. Você que nos visita, participe desse louvor com os nossos filhos. Glória a Deus. Calçados os pés na preparação.
Aleluias, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nesta hora nós vamos ouvir mais alguns dons espirituais. O Senhor Deus mostrou uma senhora que está pensando em se separar do seu esposo, pois ele a ofendeu com palavras que muito lhe magoaram. O Senhor Deus revela que o seu esposo já está arrependido e consciente de que ele agiu e falou precipitadamente. Neste culto de oração, o casal receberá uma libertação e uma bênção de reconciliação, e que na vigilância eles serão vitoriosos. O Senhor Deus revelou uma jovem está muito triste, pois devido ao estado de saúde de sua mãe, ela não tem podido ir aos cultos presenciais. O Senhor Deus revela que dará uma bênção de saúde à sua mãe no momento da oração com a imposição de mãos. E, diante da manifestação do poder do Senhor, a sua mãe terá uma experiência de salvação. Aleluias, glória a Jesus. Nós vamos ouvir mais um louvor, participe conosco nesse momento, vamos glorificar o nome do nosso Deus nessa mesma comunhão, nesse mesmo espírito de adoração, porque Ele é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Meu Deus vence batalhas, meu Deus quebra muralhas, e quando eu estou a fraquejar, suas mãos estão a me sustentar. Meu Deus é muito
Glória a Jesus, aleluias, como é bom adorar o Senhor. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Nesta hora nós vamos ouvir mais alguns dons espirituais. O Senhor deu uma visão mostrando que uma serva que está passando por uma prova em seu lar, pois o seu filho jovem, depois que começou a faculdade, não quer mais ir aos cultos. Ela tem orado ao Senhor para que Ele possa mudar esta situação. No momento da oração, com a imposição das mãos, o Senhor Deus o abençoará, esse jovem, e ele dirá para sua mãe que o melhor e mais seguro lugar é na presença do Senhor. O Senhor deu outro dom, um jovem que precisa de uma resposta para a sua vida acadêmica, pois ele está com dúvidas diante do curso de medicina que está cursando, pois ele não tem alcançado bons resultados. O Senhor Deus revela que esse jovem será bem-sucedido na área de engenharia mecânica, pois o Senhor ajudará e ele será próspero neste curso. Aleluias, glória a Jesus, glória a Deus. Nós vamos continuar adorando o Senhor. Aleluias, glória a Jesus. Eu convido a todos nesta hora a abrirmos as nossas Bíblias para participarmos da leitura da palavra do Senhor. E nesta noite se encontra no segundo livro dos Reis de Israel, no seu capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, verso 14,
está sendo projetado aqui também no nosso painel, na nossa tela. E é importante que você manuseie a sua Bíblia onde você estiver, se você puder, e leia conosco. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E ele pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec, até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Louvado seja o nome do Senhor. O texto fala de um rei de Israel, de um rei chamado Joás. E ele, quando ele começa a reinar, a herança que ele recebe era uma guerra contra os sírios. Israel estava em guerra contra os sírios. Um exército sanguinário, violento, que vinha dominando territórios em cada batalha, vencendo batalhas. E é nesse contexto que Joás recebe o reino, numa grande luta, numa grande batalha. E era impossível vencer aquele exército, não tinha como, o exército de Israel não tinha como, humanamente falando, como vencer aquele exército sanguinário, aquele exército violento. E o que nos chama a atenção foi a atitude do rei. Quando ele entendeu aquele momento, a seriedade daquele momento, o texto diz que ele desceu à casa do profeta, ou seja, ele se levantou do trono onde ele estava, ele se levantou da sua posição de autoridade para descer à casa do profeta. E ele foi até o profeta. Meus irmãos, diante das lutas que nós temos travado, diante das batalhas que nós temos enfrentado nesses últimos meses, nós temos um lugar para ir. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de guerras, dias de ansiedade, dias de preocupação, uma batalha, uma verdadeira guerra. E nós, como Eliseu, não temos como vencer com os nossos recursos, vencer com aquilo que temos, com aquilo que somos, não temos força. Mas nós temos um lugar para ir nesta hora. O rei se levantou e desceu, fala da humildade, daquele que reconheceu a sua dependência, e ele vai buscar uma resposta no profeta. E ele encontrou uma resposta no profeta. Meus irmãos, nesta hora, Deus tem uma resposta para o nosso coração. Deus tem uma resposta para as nossas necessidades. Interessante que o texto diz que quando ele chegou na casa do profeta, o profeta já sabia que ele ia lá, o profeta já o esperava. Nós estamos aqui reunidos nesse culto de oração. Deus conhece a sua necessidade. O Senhor é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é o que tem poder para solucionar as nossas necessidades. E você veio, você está ligados conosco nesta hora para buscar ao Senhor, para orar. Coloque a sua necessidade diante do Senhor, diante do profeta da Galileia, porque Ele te conhece. Eliseu chegou lá, ele não precisou falar nada, o rei Joás. Ele chegou diante do profeta, o texto diz que ele se ajoelhou e ele disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então ele se dirige ao Pai. Nós temos um Deus que é Pai, que é um bom Pai, que deseja nos abençoar, que quer nos abençoar. Quando você o busca, você o encontra. Ele chegou lá, Eliseu já estava esperando. Hoje o Senhor já estava nos esperando para esse culto, para abençoar a sua casa, a sua vida, o seu casamento, a sua necessidade, a sua família, a sua vida profissional, a minha também. Nós estamos aqui num culto de adoração, num culto de oração, quando nós lançamos sobre Ele todas as nossas necessidades.
Ele chegou ali e chorou. Talvez você esteja vivendo um momento de lágrimas, de perda, de luta, de uma grande necessidade, de uma enfermidade, de um problema que assolou a sua família. Mas Deus conhece cada lágrima que cai do nosso rosto. Eliseu sabia. Eliseu tinha uma palavra para ele. Eliseu estava esperando ele. E quando ele chegou, o profeta falou com ele: olha, rei, toma um arco e flechas. Meus irmãos, nós estamos estudando na escola bíblica o mistério do Evangelho. Como que o rei ia vencer um exército numeroso, sanguinário, violento, treinado para a guerra, que já vinha conquistando territórios, que já tinha tomado cidades dentro de Israel, com um arco e flecha? Era profético. Ali estava o segredo, o profético. Quando você fala de arco e flecha, você fala da oração que vai aonde nós não podemos ir. Está um louvor que nós cantamos que diz isso, né? A oração vai aonde eu não posso ir, aonde eu não consigo. E você lança, o que é o arco e flecha? É que atinge o adversário, atinge o inimigo à distância. Isso é orar. E quando você ora, o milagre acontece. Por isso a palavra diz, né? A oração de um justo muito pode nos seus efeitos. Era profético. Arco e flecha é arma do crente, é arma daquele que crê. E Deus tem nos dado essa arma pela sua graça. A oração é uma arma poderosa. Que nesse culto você possa orar ao Senhor. Você não precisa falar muita coisa porque Ele sabe, né? Mas Ele quer te ouvir. Meu Pai, as lágrimas às vezes falam muito mais do que palavras. Às vezes você está aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, vivendo um problema, sem solução aos seus olhos, mas o Senhor tem solução para você. E foi isso que o profeta disse para ele. O profeta falou: Eliseu, Joás, rei, toma um arco, toma flecha, lança flecha. É o recurso da graça nesta hora. A igreja ela tem vencido pela oração. A oração da igreja encontra lugar no trono do Senhor e Deus tem respondido a nossa oração, o nosso clamor. Você às vezes está numa grande batalha e você ora e Deus responde. Por quê? Porque o profeta da Galileia, que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem vitória para você nesta hora, vitória para mim, vitória para os nossos lares. Interessante que o profeta segurou as mãos do rei. O rei tomou o arco, tomou a flecha, mas a mão do profeta segurou a mão do rei. Muito interessante isso. Há momentos na nossa vida que as lutas se agigantam e nós ficamos tão fragilizados que às vezes nós não temos forças para orar. É aquele desânimo que abate a nossa alma. Você não consegue jejuar, você não consegue orar, mas nessa hora o Senhor Jesus segura as nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós chegamos até aqui, nós temos vencido batalhas porque Deus tem segurado as nossas mãos. A mão fala do ministério de Jesus, um ministério completo, perfeito e poderoso para nos abençoar. Nós não chegamos até aqui porque somos fortes, porque somos bons, somos capacitados, não. Porque nos momentos adversos Deus tem nos tomado pela mão, a mão do Senhor, o ministério dele nas igrejas, através do seu Espírito, tem fortalecido a igreja, uma igreja que aprendeu a orar, uma igreja que aprendeu a depender do Senhor. Oração é isso, é dependência do Senhor. O rei foi ali dizendo: olha, eu sou o rei, eu sou a autoridade, nós temos exército, temos soldados, mas eu dependo do Senhor. O Senhor é a nossa vitória, louvado seja o nome do Senhor. Então ele tomou pelas mãos, ele segurou as mãos do rei. Nesta hora Deus quer segurar nas suas mãos, meu irmão, meu amigo, você que está conosco, ligado nesse culto, participando conosco desse culto. Ele quer ouvir o seu clamor, às vezes no silêncio do seu coração. Ele quer te fortalecer para que você permaneça na presença dele, para que você viva uma experiência viva, né, de oração, com a oração. É dobrar os joelhos e sentir verdadeiramente a mão de Deus tomando as nossas mãos. E ele disse assim: olha, lança a flecha. Lança a flecha. Ele abriu as janelas, olha o que o texto diz, e ele abriu a janela para o Oriente. Por que para o Oriente? Porque era profético.
era um mistério. A Bíblia fala, né? Assim como o raio sai do Oriente e se posta no Ocidente, né? Lucas fala, entranhas da misericórdia que nos veio do Oriente, do alto nos visitou. Então o Oriente fala da bênção, o Oriente fala daquilo que é profético. Rei, na hora da luta, abra janelas para o Oriente. Na hora da luta, você está olhando para onde? Essa é a pergunta para nós. Olhe para o Oriente, olhe para o profético, né? Saiba que Jesus vai voltar, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, mas a nossa esperança é que Ele vai voltar. E aqui nessas batalhas, Ele vai continuar ouvindo a nossa oração, Ele vai continuar sustentando o seu lar, o meu lar, a nossa vida, com as mãos fortes e poderosas sobre nós, para nos fazermos vencedores, mais do que vencedores. Então, é muito natural, às vezes na hora da luta, na hora do embate, a gente olhar para o homem, a gente esperar do pastor, a gente olhar para aquilo que é terreno, mas o Senhor quer que você olhe para aquilo que é profético. E a grande profecia é, Ele vai voltar. Maranata é o nosso nome, é a mensagem da igreja nesta hora. Aqui nesta vida de lutas, de provas, de batalhas, Ele tem nos sustentado, Ele tem ouvido o nosso clamor todos os dias, Ele tem se inclinado para nós e Ele tem nos abençoado de forma grandiosa pela sua graça, não porque mereçamos, mas é pela graça e pela sua misericórdia. Então Ele abre as janelas para o Oriente. Abre a janela, não olhe para aquilo que é terreno. Os dias são difíceis. Olhe para o Senhor. Coloque a sua necessidade no altar dEle, mas creia que Ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele disse assim, olha, lança a frecha. A frecha que você está lançando é a frecha do livramento contra os sírios. Irmãos, oração tem nome. Oração tem nome, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, nesta hora, Deus tem frecha para você, tem arco para mim, para nós orarmos. É um culto de oração, lança as suas frechas. É frecha de livramento para o seu lar, é frecha da porta de emprego que você precisa, é frecha da bênção para o seu casamento, para a sua vida conjugal, é frecha para a vida daquele filho que às vezes está distante, está envolvido com aquilo que é complicado, né? Ore, lance frechas. A oração está à nossa disposição, é a nossa arma, é o que ele estava falando para o rei. Rei Joás, lança suas frechas. Essa frecha aqui, ela tem nome, ela tem direção, ela tem um alvo. E quando você ora, Deus opera naquilo que é a sua necessidade. Então lança a frecha. Você levantou-se hoje como rei, você desceu, né? Desceu para buscar o profeta, você está reunido nesse culto conosco, está no seu lar, você que está nos visitando, peça a Deus a sua bênção, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, uma bênção para o meu lar. Senhor, em nome de Jesus, uma bênção para a minha vida profissional. Senhor, em nome de Jesus, uma bênção para o meu casamento, para a minha saúde. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é o desemprego. Lança a frecha. Porque quando você lançar a frecha, a vitória vai ser decretada pelo Senhor. Interessante que ele lançou 3 flechas e parou. Ele parou. E o profeta ficou aborrecido com ele, ficou entristecido com ele. Por que só 3? Por que não lançou mais? Se você tivesse lançado 5, 6, 7, você iria vencer 6, 7, 8 vezes. Quanto mais nós orarmos, mais vitórias nós teremos. O meu pastor, ele sempre disse, olha, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Às vezes as pessoas querem ver o poder de Deus, mas esquecem de orar. Então lança a sua frecha. Deus quer se revelar com poder e grande glória na sua vida, meu irmão, na sua necessidade. Quer solucionar aquele problema que era insolúvel como o problema de Joás. Não tinha como vencer, era impossível aos olhos do homem. Mas ele lançou 3 flechas e o profeta falou para ele, porque lançaste 3, você vai vencer 3 vezes. Quanto mais nós orarmos, mais vencedores nós seremos. Há um louvor das crianças que diz, né? A igreja que ora, ela é vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta hora, o que o profeta tem para nós, o profeta da Galileia, é resposta, é vitória. Lança a sua oração, tenha uma vida de oração com Deus, de relacionamento com Deus. A Bíblia está cheia de
de exemplos maravilhosos, de homens que foram vitoriosos, porque tinham uma vida de oração, porque desejavam ao Senhor. Separe momentos no seu dia, antes de dormir, ao acordar, alguns minutos, né? Quem sabe uma meia hora, 15 minutos, ore ao Senhor, lança as flechas. As flechas têm nome, a oração tem nome. E confia no Senhor. Porque lançaste 3, então ferirás os ciros 3 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi vitorioso. E Deus tem vitória para você. Nós vamos encerrar aqui fazendo uma menção no começo do texto. Diz assim: Eliseu estava doente da sua doença que morreu. Era o final do ministério de Eliseu. Nós estamos no final do período da igreja, irmãos. É uma hora de tribulação, mas a igreja está orando. Por quê? Porque o Espírito Santo está operando aqui ainda. Vai chegar o dia que a igreja vai ser arrebatada e aí não terá mais necessidade de orar, porque a igreja estará para sempre com o Senhor na sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir um louvor. Enquanto você participa desse louvor, lança as suas flechas. Ore ao Senhor, porque nesta hora Deus tem vitória para o seu lar, para a sua vida e para a minha também. Amém? Vamos ouvir um louvor, vamos glorificar o nome do Senhor. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto e nós vamos orar. Onde quer que você esteja, se você puder se ajoelhar, se você não puder, fique assentado como está, em pé, onde você estiver, feche os seus olhos. Nós vamos orar com a imposição de mãos, é uma orientação que o Senhor nos tem dado, porque Ele tem uma bênção, Ele é o abençoador e nós cremos que através da nossa oração, Ele quer e deseja e vai abençoar a sua vida. Oremos. Senhor, nós clamamos mais uma vez pelo poder maravilhoso, pela vida que há no sangue de Jesus. Que o Senhor possa responder, Senhor, cada oração que a Ti foi dirigida, cada frecha enviada na sua necessidade. Que cada um possa viver uma experiência gloriosa através da oração. E que o Senhor possa abençoar os lares, as famílias, aqueles que estão sozinhos, às vezes no trabalho, Senhor, no ônibus, na condução. Visita os corações, dá-nos a Tua paz, a alegria, que o sangue de Jesus seja sobre as nossas casas, nossas vidas, para nos guardar de todo mal, de toda violência, desta pandemia, para nos livrar, para nos fortalecer, Senhor, diante de Ti. Enxuga a cada dia as nossas lágrimas e faz-nos caminhar, Senhor, seguros pelas Tuas mãos. Nós oramos assim, alegres e gratos, em nome do Senhor Jesus. E em Teu nome, Senhor, nós ainda dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Nós estamos com o nosso culto encerrado, né? Há alguns avisos aqui. Tem um QR Code de atendimento àqueles que estão no exterior. Está aparecendo aí na tela do seu smartphone, da sua TV. Os irmãos que estão no exterior, que têm participado conosco, que desejarem uma oração, uma palavra, é só entrar em contato através desse QR Code. Também um QR Code para que você envie a sua experiência. É muito importante para nós recebermos esse retorno. Você que tem orado, você que tem buscado o Senhor, né? Às vezes uma experiência com a oração, com o culto de quinta-feira, com a escola bíblica dominical. Participe conosco, envie através desse QR Code a sua experiência. E também está aparecendo na tela o 0800 707 3076, que é o nosso telefone de atendimento 24 horas, em especial aos nossos visitantes. Você que está participando da primeira vez, se você recebeu uma bênção, se você gostou do culto, se você precisa de uma palavra de esclarecimento, de uma oração, liga que um irmão, um pastor está à disposição. Isso é gratuito, 24 horas do dia. Amém? Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Deus, para louvar o Teu nome. Agora você tem disponível a nossa coletânea de louvores, diretamente no seu celular ou tablet. No aplicativo oficial da Igreja Cristã Maranata, é possível visualizar letras, cifras e partituras da coletânea, para você cantar e louvar a qualquer momento. Se você ainda não tem instalado, acesse www.igrejacristamaranata.org.br/aplicativo e faça já o download. Se você já tem o aplicativo instalado, basta atualizar na loja de aplicativos do seu celular. Maranata, o Senhor Jesus vem!
Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 250 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem!